Neste momento, Senhor, a vida, Senhor, do irmão Toém, Jesus, que vai pregar, Senhor, nesta noite, Pai. Te pedimos, Pai, que tudo que sair da boca dele, Senhor, não venha dele mesmo, Senhor, mas venha de Ti, Jesus. E que ele possa, Senhor, ser instrumento, Senhor, nas Suas mãos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha usando, Senhor, para falar com o Teu povo, Senhor, para consolar, Jesus, para repreender, Senhor, para moldar, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dê ousadia, Senhor, dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o Seu amor, Senhor, e a Sua justiça possa ser manifestada, Senhor, através dessa palavra, Pai. Venha usando, Senhor, e preparando os nossos corações, Senhor, para receber a Sua palavra, Senhor, com um coração ensinável, Pai. Preparado, Senhor, para ser totalmente transformado por Ti, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pregador da noite. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco para sempre. Amém, igreja? Nesta noite, nós iremos relembrar, sempre eu gosto de falar, relembrar aquilo que nós já temos ouvido. São só relembranças, para que a gente não venha esquecer e para que a gente venha estar caminhando firme na presença do Senhor. Nesta noite nós iremos ver como Deus ele pode nos abençoar. Como Ele pode nos abençoar. Vou citar alguns itens do que nós iremos fazer para que Ele tenha misericórdia e possa nos abençoar, não é? Porque Ele nos abençoa se quiser, né? Mas se nós fizermos isso, eu tenho a plena certeza que fica bem facinho para Ele nos abençoar. Amém, irmão? Vai ser bem rápido. Uma das primeiras coisas, ela é essencial para todo mundo, né? Que é crer em Deus Pai, né? Deus Filho, né? E o Deus Espírito Santo. Isto é o início para que a gente possa ser abençoado, meu irmão. Hoje, acredito eu que esteja bem mais fácil para nós crermos em Deus, porque nós já temos grandes exemplos de Deus, né? De quem é este Deus, o que esse Deus pode fazer, o que esse Deus fez. Porque anteriormente, quando Ele se apresentou ao povo, o povo não sabia quem era Deus, né? Então Ele usou grandemente Moisés, como outros homens, para ali mostrar sua grandeza. Neste Deus grandioso, este Deus maravilhoso, um Deus que recebeu, tenho certeza que recebeu os louvores desta noite. Louvores que nós entoamos a eles com todo o nosso ser, né? Eu tenho a plena certeza que Ele se alegrou um pouco lá no seu trono, com Jesus ao seu lado. Eu tenho certeza que Ele se alegrou, meus irmãos. Olhando, né, quando Deus pediu para Moisés ir até o Egito, falar para que Faraó libertasse seu povo ali do Egito, Deus falou para Moisés ir até eles. Mas Moisés é meio tímido. Moisés chegou até a questioná-lo: o que eu vou falar de ti? O que eu vou dizer para o povo israelitas, para os egípcios, quem tu és? Né? Os irmãos sabem bem lá em Êxodo capítulo 3, né, que ele fala muito sobre isto, né?
E o que Deus disse para Moisés? Moisés disse: Senhor, mas quem eu direi quem tu és? E ele disse: eu sou o que sou. E pronto, Moisés, pode falar isso. Mas Moisés ficou: não, mas eu queria algo, Senhor, que tu fizeste para que eles pudessem acreditar mais em ti, não é? Então, os irmãos sabem, não é, o que Deus pediu para Moisés fazer: chegar de frente a Faraó, né? Ele pediu: tu joga teu cajado no chão, que ele vai virar uma serpente. E quando ele chega de frente, ele joga seu cajado e aquele cajado vira uma serpente. E Moisés se afastou com medo. E ele disse: não, Moisés, vai e pega novamente pela cauda. E ele pega e ali retorna novamente e vira seu cajado. E o povo ficou muito admirado, né? Muito admirado daquilo que viu ali Moisés demonstrar as grandezas de Deus. E mais à frente, no capítulo 4 já, que isto aqui foi no capítulo 4, não é? No capítulo 4, do 2 ao 4, fala sobre isso, e também do 6, o 6 e o 7 diz que Deus pede para Moisés: Moisés, coloca a tua mão dentro do teu manto. E Moisés coloca a mão, na hora que ele puxa a mão, ela está leprosa. E ele disse: volta novamente. E ele voltou e ela ficou normal. Isto aqui era Deus mostrando já quem ele era, meu irmão, quem ele é. E ali era diante dos egípcios. E a gente olha, quando a gente vê lá são 4 capítulos, no Êxodo, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, que ali é onde Deus coloca as suas 10 pragas diante do povo, né, do povo egípcio, mostrando quem ele é, meu irmão. Meu irmão, a grandeza de Deus é tão grande que aquele faraó, por ele era um Deus, mas ele não tinha poder para nada. O faraó não sabia de nada. E ele ainda tinha seus vários deuses que ele adorava, que ele buscava. Então, este Deus grandioso, este Deus maravilhoso, ele fez o seguinte: ele disse: eu vou mostrar para os egípcios. Ele falou: vou mostrar para os egípcios quem eu sou. E ali a gente vê, meu irmão, os irmãos conhecem a história das 10 pragas. Ele colocava cada praga, e ele colocava que era para ver se os egípcios, ou o faraó com seus macumbeiros, que não chamava de macumbeiro, mas chamava adivinhos, né? Eles resolviam. E eles não sabiam de nada, meu irmão. Eles ficaram perturbados, porque Deus Todo-Poderoso estava demonstrando diante deles. Tem alguns versículos, no 8:10 ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: amanhã disse o faraó: Moisés respondeu: será como tu dizes, porque saiba que não há ninguém como o nosso Deus. E logo após, no capítulo 8, verso 19 também, os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Eles reconheceram, meu irmão. Faraó, ele reconheceu, só não se entregou porque ele era muito mesmo. Ele não queria Deus mesmo, mas eles reconheceram tudo que Deus fez, as 10 pragas que ele colocou no meio daqueles povos, que não tinha ninguém. Ele mostrava: eu faço e eu quero ver quem é que desfaz. Eu fico olhando quando ele transformou aquela água daquele rio todo em sangue, que os magos se preocuparam e vieram para ver se fazia alguma coisa. Ninguém conseguiu fazer nada, meu irmão, porque foi Deus que fez. Foi este Deus que fez. O que ele faz, ninguém desfaz. Ninguém.
Ninguém, meu irmão, que ele está acima de tudo e de todo, sabe? Coitado do homem ignorante que quer defrontar com Deus. Morre logo, morre, ele não tem por onde não. Eu fico olhando quando tinha 2 homens que a Bíblia cita, 2 homens que receberam a glória que era de Deus, ele tocou na glória que era de Deus, e eles se deram mal. Um foi o Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se vestiu com seus plantes, com seus ternos, com sua roupa de rei, e subiu na sua torre, e o povo começaram a adorá-lo, que não era homem, era um Deus. E Deus fez com ele só, Faraó, Nabucodonosor, só porque tu fez isto, eu não vou te matar, mas eu vou fazer tu ficar 7 anos tomando uruvalho, e tuas unhas vai crescer, e tua pele vai crescer, teu cabelo vai crescer como o cabelo de um animal. E com 7 anos ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso, e Deus retornou ele. E outro foi Herodes, está lá em Atos capítulo 16. Herodes, o capítulo 16 é o 12. Herodes se vestiu em seus trajes de rei e subiu também na sua torre, e o povo começou a adorá-lo, dizendo que não era um homem, mas era Deus. E Deus pediu para o anjo descer e ferir com a espada a Herodes. E a Bíblia diz que ele foi comido pelos vermes, porque quis tocar, ele quis receber a glória que era de Deus, este Deus Todo-Poderoso, este Deus, meus irmãos, que a gente tem que crer nele. Nós temos que crer, porque nós sabemos, vimos todos os exemplos de quem é Deus, todos os exemplos. Coitado de Israel, eu digo coitado assim, porque eles nunca tinham visto nada que Deus fez. E Deus chegou ali no então, mas logo após já se demonstrou diante deles e começou a fazer essas maravilhas. E um dos grandes milagres também foi ali a passagem do Mar Vermelho, que ao homem era impossível, meu irmão. Se você vê a fundura e a distância que o Israel atravessou, a fundura do mar, só Deus mesmo. Nós temos uns tolos aí, nós temos uns caras que querem debater, que querem dizer que foi algo natural que aconteceu, entendeu? Mas foi este Deus que nós temos que crer. Não crer na sua existência, mas crer e obedecer. Porque todos creem na existência de Deus, que Deus existe, que Deus faz isso, mas eles não obedecem. E nós somos diferentes, nós temos que crer e obedecer. E crer, como eu falei, Deus Pai, e crer no Deus Filho, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uns caras tolos aí, meu irmão, se eu fosse Deus, sei lá. Eu acho que eu não faria. Se eu fosse Deus, eu não faria, eu não matava. Mas tem um bando de trouxa aí, que nós temos que estar preparados para nós destruirmos eles na palavra. Viu? O cara veio dizer para mim hoje que Jesus Cristo não é o mesmo Deus. E eu disse, me mostra, capitão, na Bíblia. E ele pediu para o cara do comércio, me dá uma Bíblia. Ele disse, não, fala tu, rapaz. Fala, tu não sabe onde é que diz que Jesus Cristo não é Deus? Fala. Não, cadê a Bíblia? Não, tu não sabe, vou te falar. Jesus Cristo é o mesmo Deus, meu irmão. Vou citar um versículo para tu quer só um. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Lá no João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Estou citando só alguns versículos, somente para vocês, para nós aprendermos, irmão, para nós não debater, mas a gente mostrar para esse tipo de gente que Jesus Cristo é o mesmo Deus. Ele ficou bravo comigo, o cara ficou doido, o
cara não sabia o que falar, o cara queria correr, o cara disse, não, para aí, doido, tu vai ficar tranquilo. Fica tranquilo. E outro também, que vou citar esses 3 versículos, e outro também, em 1 João 5,20, diz assim, ó, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está bem claro. Está claríssimo, irmão. Filipenses no capítulo 2, no verso, eu só ler só do 5 ao 10, diz o seguinte, preste atenção. E ele fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, preste atenção, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está bem claro. Está bem claro, meu irmão. Está claríssimo. E este Jesus que quer salvar você. Este Jesus que quer, ele não quer ver você caminhando para o inferno. Ele não quer. Mas também ele não pode amarrar uma corda no teu pé e puxar, para que você não vá para lá. Ele não pode. A Bíblia diz, eu sempre cito esse exemplo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, que Deus, ele deseja que o homem seja salvo. Deseja, mas ele não pode amarrar, não pode tomar decisão por nós. Ele não pode tomar essa decisão. A decisão cabe a cada um de nós. E o inferno é ruim, meu irmão. Eu lhe falar, eu não fui lá e nem vou. Mas a Bíblia diz que o inferno é ruim. Esse dia eu estava em cima do telhado, aí eu estava botando fogo num negócio lá para esquentar uma manta. Aí o fogo, eu sei que o fogo agrudou e segurou na minha mão. Aí eu até falei para o Cláudio Amar, ei Cláudio Amar, esse daqui é quente, será? E disse que a Bíblia diz que o fogo do inferno é não sei quantas vezes mais do que esse daqui. Entendeu? Então, é verdade, meu irmão, o inferno é nojento, é um lugar que onde a pessoa que vai para lá, ela vai gritar pela mamãe e pelo papai, e não vai ver ninguém, vai ficar num quarto separado. Provavelmente, eu não sei, mas vai ficar num quarto separado. Né? Tem um filme que eu não gostava, quando começa com esses efeitos, eu não assisto, porque é muita mentira, é uma mentira descarada. E mentira descarada assim, o cara sai fora logo. Que mostra que o inferno é o povo gritando e o fogo comendo e o pessoal gritando, se abraçando. Que onda é essa, meu irmão? Tem nada a ver, o inferno é escuridão, meu irmão. Será se você quer ir para o inferno? Será se você quer ir para o inferno, meu irmão? Meu irmão, você não tem que comprar nada, não. Você não tem que comprar nada. Você tem que somente dobrar o joelho e confessar que Cristo é teu Salvador e teu Senhor, e arrepender seus pecados e tornar-se uma nova criatura. É tão fácil, meu irmão. Não é para você botar uma pedra de 30 quilos na cabeça e andar 30 quilômetros, não.
E nem subir uma escadaria de 3 quilômetros de joelho, não. Não precisa isso. E nem dar 1000 cestas no Natal, não. No Natal, em qualquer tempo. Não é isso, é somente aceitar Jesus. É bem facinho. E eu te falo que o inferno é ruim, não vai para lá, não. Não queira ir para lá. Eu tenho certeza que quando fala isso para Satanás, ele sai rasgado do mundo com medo do inferno, que ele não está lá, não. Mas ele não gosta de ver falar no inferno, não, que ele tem medo também. E o outro, meu querido, eu falei dos dois que nós temos que crer, né? Falta mais um, que é o Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. Eu vou mostrar um versículo que os irmãos possam estar dizendo. Então mostre um versículo que fale. Que fale que o Espírito Santo é o mesmo, é Deus. Lá de Atos, capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: então perguntou a Pedro: como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade? Aí ele continua: ele não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? Aí ele falou: o que levou a pensar e fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ó, Espírito Santo, mesmo Deus, meus queridos. E esse Espírito Santo, meu irmão, que Jesus falou: se eu não subir, ele não descerá. Eu irei. Quando ele ia subindo, estava todo mundo admirado, olhando, e ele disse: para que olhais? Este mesmo que está subindo, ele descerá. Mas eu irei para que o Consolador desça para cuidar de vocês, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. Isso fala lá no início do livro de Atos. No dia de Pentecoste, quando os apóstolos estavam reunidos, às 9 da manhã, que o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí está para sempre conosco. E esse Espírito Santo que ele quer nos ensinar, meu irmão, a lutar, a andar na trajetória das nossas vidas. É ele que cuida de nós. É ele que nos ensina. É ele que faz tudo isso, meu irmão, porque ele tem cuidado. Ele tem cuidado de cada um de nós. De cada um que recebeu o Espírito Santo, ele cuida dele. E eu quero até falar para você, que se você está vivendo uma vida que não condiz com a vida que o Espírito Santo pede que você viva, então, meu irmão, faça com que você volte. Faça com que você viva uma vida cristã. Porque eu tenho certeza, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, se ele pecar, o Espírito Santo vai incomodar até ele pedir perdão, até ele chorar, pedir perdão, mas ele não fica lá no meio do pecado. Ele não fica, porque ele não suporta, ele se sente amargurado, ele se sente ferido quando ele peca, ele se sente um desgraçado, ele se sente uma coisa que não vale nada. E ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a pedir perdão ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai e perdoa. E se tem alguém que está vivendo com a vida que não condiz com a vida que o Espírito Santo deu, é bom que a gente, meu irmão, é bom que a gente pense
pense direito. É bom que a gente faça com quê? Conforme a Bíblia diz, para que a gente possa viver conforme o Espírito Santo. Eu vou ler só um verso, eu vou ler 4, acho que 4. Vou ler do 5 ao 12 aqui, rapidinho, do Romanos 8, né? Do capítulo 8, versos 5 ao 14, que diz assim: quem vive na carne, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é a morte, a mentalidade do Espírito é a vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, mas nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não sabem sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio de fato do Espírito Santo que habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre dos mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E esse Espírito que Ele tem colocado, que Ele tem nos ajudado, meu irmão, a cada dia das nossas caminhadas, não é? Eu sempre repito algumas coisas dos pregadores, e vou repetir aqui o que a irmã Josélia, rapidamente, o que a irmã Josélia falou sábado lá na casa da irmã Rita. É sobre o fruto do Espírito, meu irmão. Aquele que tem o Espírito Santo, ele demonstra o fruto do Espírito. Tem que demonstrar o fruto do Espírito. Tem que demonstrar, meu irmão, nós temos que viver. O fruto do Espírito tem que estar em nós. Entendeu? O fruto do Espírito tem que estar em nós. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Está lá, o fruto do Espírito. E o primeiro dele é o que nós achamos mais pesado, que é o amor. O primeiro é o amor. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz que, mostra lá que tem 3, né? Eu não vou citar o restante lá que diz, mas são 3. Aí ela diz que quem são? A fé, a esperança e o amor. E qual é o maior? O amor, meu irmão. É este amor de Deus, este amor do Espírito Santo, este fruto do Espírito que nós temos que viver, meus queridos. São vários: longanimidade, benignidade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Você tem que ser manso. Nós temos que ser manso, nós temos que ter domínio próprio, meu irmão. Nós temos que ter esse domínio próprio, nós temos que ter essa mudança. Se eu puxava o facão, este facão já joguei fora. Entendeu? Se eu era bruto, eu tenho que mudar. Se ainda não mudei, eu tenho que deixar ser trabalhado. Eu tenho que deixar. Porque alguém tem que ver que Jesus mora em mim, que Jesus mora em você. Alguém tem que olhar, não sou eu que tenho que dizer que sou cristão, mas é alguém que olha em nós
e diz que nós somos diferentes. Não é o cara me dar uma fechada no trânsito, que eu falo do trânsito que eu ando muito, né? Onde eu ando mais. O cara me dá uma fechada e eu já estou preparado lá na frente da outra fechada nele, que ele se arrebenta por cima do muro e tudo. As provocações são imensas, meu irmão. Na hora que eu lembro que eu sou cristão, aí eu dou uma travada todinha, meu irmão. Mas a vontade é de arrebentar mesmo com o cara, meu irmão. A vontade é. Mas quando eu lembro eu tenho o Espírito Santo comigo, eu abaixo a cabeça e começo a me derramar, começo a pedir perdão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Entendeu? Então nós temos que viver, meu irmão, esse Espírito Santo que está conosco, ele está nos habilitando para que a gente possa viver o fruto do Espírito. Para ver as coisas, meu irmão, eu conheci um cara, eu não falava muito com o cara. Ele disse, esse cara é nojento, velho, esse cara é imoral demais. Sabe, eu mesmo fiz o cara a pessoa mais nojenta do mundo. Aí quando eu comecei a conversar com o cara, eu disse, caramba, bicho, que caba sem vergonha sou eu, viu, bicho? Olha o que eu estava pensando do cara, velho. Sabe? Já estava odiando o cara, sem o cara nem ter falado nada comigo. E assim somos nós, não é só eu não, mas vocês também, viu? Não é só eu não, porque isso daí eu acho que é todos nós. Então, quando a gente começa a viver o amor de Cristo, quando a gente começa a viver esse amor, a gente começa a ficar diferente, meu irmão. As pessoas começam a chamar a gente de quê? Começam a chamar a gente de besta. Já começa a chamar a gente porque a gente fica besta mesmo. Entendeu? Mas que a gente possa estar vivendo este amor, a gente não tenha, meu irmão, a gente tem que ser isto. Nós, como povo de Deus, nós não temos que ter intriga com ninguém. Com ninguém. Se eu tenho dívida com alguém, eu tenho que desfazer, meu irmão. Porque senão não demonstra que eu tenha o Espírito Santo, meu irmão. E é esse Espírito Santo, que é o mesmo Deus, que nós temos que crer. Que nós temos que crer e obedecer este Deus poderoso. Isso é um primeiro passo para que a gente possa ser abençoado, meu irmão. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós queremos ser abençoados e nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada para ser abençoado. E a gente quer ser abençoado, meu irmão. A gente não faz nada. A gente não faz nem aquilo que Deus colocou que está ao nosso alcance. E a gente quer ser abençoado. Quando o pau está quebrando nas costelas, no tronco do pescoço, a gente começa a ficar doido, a gente começa a clamar ao Senhor e querer obrigar Ele a abençoar mesmo, tirar aquilo que está nos atormentando, entendeu? Então é só nessa hora. É só nessa hora que eu preciso de Deus? É só nessa hora que eu quero buscá-lo? Não, meu irmão, nós temos que ser estes servos obedientes. Vamos obedecer. Vamos obedecer tudo isso. Se ele não abençoar, aí fica como aquela de Paulo, né? A minha graça te basta. E uma das coisas que nós, como povo de Deus, para a gente receber, para que Ele possa nos abençoar, irmão, uma das outras coisas é não ficar com raiva. É quanto à repreensão. Em Hebreus, vou ler aqui rapidamente. Em Hebreus, no capítulo 12, no versos 5 ao 7,
Olha o que Deus diz. Vocês se esquecem da palavra de ânimo que lhes dirijo como filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte a dificuldade recebendo como disciplina. Deus os trata como os filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então, meus queridos, se nós recebermos alguma repreensão de Deus através da mensagem pregada, lida ou cantada, não vamos ficar com raiva de Deus, meu irmão. Não vamos ficar zangado com Deus porque Ele está nos repreendendo. Não vamos ficar. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama, meu irmão. E Ele quer o nosso bem. Outra coisa. Eu coloquei uns algo essenciais, meu irmão. Às vezes, vou para o livro de Ageu. Os irmãos não se perder muito não, para procurar o livro de Ageu não. Hein? Só vou ler só um versículo do livro de Ageu. Só um versículo, que é o capítulo 1, verso 4. Que diz o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha continua destruída? Isso aqui foi na reconstrução do templo, viu? Do templo lá de Jerusalém, que foi destruído, que Deus estava falando praticamente com o povo, que o povo estava se preocupando só com suas casas, e enquanto o templo estava destruído, não é? Isso, trazendo para nós, meus queridos, hoje, é um cuidado que nós, como povo de Deus, temos que ter com a manutenção de onde nós chamamos de templo, aqui do templo da Igreja Batista Moriá. Nós, como povo de Deus, eu duvido se na minha casa tem uma goteira. Eu duvido se na sua casa também tem uma goteira. Eu duvido se na sua casa tem obra mal acabada. Eu duvido que você começou obra na sua casa há 2 anos e deixou buraco no meio da sua casa. Eu duvido. E nós não estamos cuidando do templo como é para ser cuidado. Nós não tiramos alguns minutos, algumas horas das nossas vidas para que a gente possa tratar de deixar este templo em perfeita condição. Isto Deus está cobrando. Como Ele cobrava daquele povo lá, que lá era a reconstrução do templo, aqui é para nós, meu irmão, na manutenção do templo, na manutenção da igreja. Entendeu? Eu faço tudo para minha casa. Eu faço até 10 horas da noite eu trabalho. Mas eu não tiro 1 hora para vir cuidar de nada na igreja. E aqui é todo, não é só homem não. É homem, mulher e criança e tudo. E jovem e adolescente. É para todos, é para a igreja, meu irmão. Viu? É para a igreja. Entendeu? Aqui a nossa igreja é a igreja que não tem condição de pagar um para estar fazendo manutenção. Então quem tem que fazer a manutenção somos nós, meu irmão. Somos nós. E fica para nós. Isto aqui fica para cada homem, cada mulher, cada jovem adolescente. Cada jovem adolescente. Cuide da igreja como se fosse a sua casa. Eu não sei se você bagunça na sua casa, então não cuide da igreja como na sua casa. Cuide diferente. Não é? Porque às vezes tem gente que chega em casa, come banana e sapeca a casca da banana lá no meio da casa, em qualquer lugar. Não é? E nós não cuidamos desse jeito. Então nós temos que cuidar mesmo, achar uma cobrança mesmo. Sabe?
eu nem vou citar algum negócio aqui, que senão vai mexer com o neurismo de alguém, de nós mesmos. Então fica só nessa.